Naquele tempo, depois Isabel, sua esposa, concebeu e conservou-se oculta por 5 meses. Pois, dizia ela, assim o Senhor tratou-me, na época em que se dignou tirar a causa do meu opróbrio entre os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, de nome José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrou o anjo onde ela estava e disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e perguntavam a si própria o que significa tal saudação. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o varão. Ao que o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá em sua sombra. Por isso que há de nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Eis que Isabel, tua parenta, concebeu também um filho na velhice, e ela que era chamada estéril, já está no 6º mês. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, seja-me feito segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. Leitura do Santo Evangelho do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, segundo o apóstolo evangelista São Marcos. Naquele tempo, estavam eles no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Os quais se espantavam, os outros, os que seguiam, estavam com medo. Tomou ele novamente os 12 a parte e declarou-lhes o que esperava. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, os quais escarnecerão dele, cuspirão dele, o açoitarão, e lhe tirarão a vida, mas após 3 dias ressuscitará. Aproximaram-se dele os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e lhe disseram: Mestre, queremos que nos conceda tudo o que te vamos pedir. Ele perguntou-lhes: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Concede que nós assentamos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe replicou: Não saibais o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados com o batismo que vou ser batizado? Eles lhes responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizados com o batismo que vou ser batizado. Quanto a sentardes à minha direita ou à minha esquerda,
Não pertence a mim concedê-lo, isto é para aqueles aos quais foi preparado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da Anunciação da Mãe de Deus, por uma bênção do nosso bispo, porque esta festa cai sempre dia 7 de abril, que é amanhã, segunda-feira. Mas, por uma misericórdia do bispo, nós estamos hoje celebrando a festa da Anunciação da Mãe de Deus. Coincide também que hoje é o 5º domingo da Grande Quaresma, dedicado a Santa Maria do Egito, uma prostituta que virou santa pela graça de Deus e o esforço dela. Então, cabe uma pergunta: o que é que nós entendemos pela anunciação? O que significa anunciação para cada um de nós na nossa vida cristã? Os padres da igreja denominam o episódio da anunciação como início da nossa salvação. Então, a anunciação é um divisor de águas, porque a anunciação ela vem para nós como uma resposta de Deus, porque o Criador de todas as coisas criou o homem para viver com Deus por toda a eternidade. E no paraíso, a desobediência fez com que o homem perdesse, e a mulher, perdesse essa condição espiritual. Mas o Senhor, já no livro de Gênesis, anuncia que a serpente será vencida. E quem vence a serpente é justamente a Santíssima Virgem Maria. Todos nós cristãos devemos viver esta festa. Esta festa não é apenas uma comemoração histórica de um episódio bíblico. Não. A anunciação, de fato, é uma vida nova. A anunciação é a melhor notícia que nós podemos receber. O nascimento do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Nenhuma outra notícia é melhor do que esta. Porque uma vida sem Cristo é uma vida sem esperança. Qual é a esperança que nós temos nesta vida? Dor, sofrimento, engano, mentira, crime, violência, pecado, doença, velhice, morte. Não tem salvação. Porque todos nós, todos, sem exceção, viveremos essas circunstâncias. Todos. Dor, sofrimento, pecado, velhice e morte. Todos. Então, quando o Senhor envia seu santo anjo, que os padres da igreja nos ensinam, principalmente São Máximo Confessor, faz um comentário muito pertinente, muito interessante. Diz que o anjo Gabriel, no primeiro dia da semana, chega junto de Maria e lhe anuncia a sua maternidade. No primeiro dia da semana. O que significa isto? Não é por acaso. O primeiro dia da semana é o domingo. Domingo é o dia da ressurreição. Portanto, no plano de Deus não há coincidências, não há improvisações, não há por acaso. O plano de Deus é perfeito. Então, o domingo é a vida nova. Domingo é o dia que o Senhor fez. Domingo é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Todo mais
é Antigo Testamento. Sábado. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia da ressurreição. Domingo é o dia da anunciação. Domingo é o início da nossa salvação. Portanto, nós estamos sendo convocados, chamados a uma vida nova. E um segundo comentário de São Máximo diz, e são detalhes que muitas vezes nos escapam, mas os santos padres da igreja, que conhecem muito melhor do que nós, os mistérios da Sagrada Escritura, diz São Máximo que a saudação do anjo, a Virgem Maria, cheia de graça. Maria é cheia de graça, primeiro pelas próprias virtudes. Quando o anjo se apresenta, o anjo Gabriel, Maria estava em oração, provavelmente estava jejuando. Então Maria já cultiva as virtudes necessárias para que a graça de Deus se multiplique. Então Maria é cheia de graça pelas virtudes próprias e porque o Espírito Santo a cobriu com sua glória. E Maria se transforma nesse momento o templo vivo de Deus. Não mais o templo de pedras, mas o templo vivo. Templo vivo. O santuário digno de Deus é um templo vivo. Não é o de pedras. É um templo vivo. E Maria torna-se nesse momento mãe de Deus. Theotokos. É nesse momento. Serás a mãe de Deus. E Maria, com toda a humildade, questiona e defende sua virgindade. Lembremos que a tradição da igreja nos ensina que a Virgem Maria fez um voto de virgindade a Deus. E aí, diante do anjo, é o único personagem bíblico que confronta o anjo, diz como é possível. Mas não é porque ela duvidasse, claro que tinha uma certa dúvida, porque é um mistério. Mas, principalmente, porque ela defende a sua virgindade, sua integridade, seu voto a Deus. E o anjo diz, o que está em ti é obra do Espírito Santo. E Maria torna-se aquela pessoa humilde e diz aquele magnífica, inspirado pelo Espírito Santo, eis aqui a serva do Senhor. E num segundo momento podemos refletir também de como a anunciação da Virgem Maria enche de graça a todas as mulheres. Todas as mulheres estão cheias de graça por Maria. Santa Maria do Egito é um capítulo especial. Como pode uma prostituta estar nos altares da igreja? Mas isso é uma pergunta muito farisaica, muito moralista, daqueles que duvidam do mistério de Deus, aquilo que escapa a seu pensamento, e aí julgam e condenam, porque o Senhor veio aqui para salvar os pecadores, não o justo. O justo não precisa de salvação. Os pecadores, sim. E o pecador precisa da salvação. Então, Maria inaugura um novo tempo, o tempo da graça, não mais da lei. Agora a lei é a lei do amor. A lei que salva o homem pecador arrependido. Portanto, amados irmãos, Santa Maria do Egito fez um esforço, tornou-se um modelo de santidade. Passou 40 anos no deserto, praticamente nua. Só Deus sabe como se alimentava. E Deus aceitou seu sacrifício. Deus aceitou suas lágrimas. Deus aceitou seu arrependimento. E a igreja, sim, a honra de tal maneira
que o quinto domingo da Quaresma, período de penitência, é dedicado a Santa Maria do Egito. Maria e Maria. Uma virgem e uma pecadora. Aliás, o evangelho de hoje também tem um outro evangelho de São Lucas que nos fala da mulher pecadora. Provavelmente era prostituta também. Que enxugou os pés do Senhor, ungiu o Senhor. Tua fé te salvou, disse o Senhor para ela. Portanto, estamos aqui diante do mistério da salvação, o mistério da graça de Deus, do amor de Deus, que não tem medida, não tem limite, que se derrama sobre nós. Portanto, vivamos a anunciação, que o anjo não anuncia apenas a Virgem Maria, mas para cada um de nós, essa vida nova, esse nascimento de Cristo nos nossos corações, que seja para nós um dia de domingo, porque essa é a eternidade. A eternidade é um dia de primavera, de luz, de alegria. Um domingo eterno. É o que Deus nos propõe. Portanto, somos convidados a viver de fato uma vida nova. Pela fé, nós obtemos de Deus o nascimento de Cristo nos nossos corações. Cristo nasce para nós. Cada um de nós se torna também uma mãe. Porque o Cristo, além do aborto das crianças, também temos o aborto da fé. Pessoas que desistem da fé, desistem de Cristo. Matam a Cristo dentro dos seus corações. Esse é um mistério entre muitas coisas que poderiam ser comentadas sobre essa festa da Anunciação. Os padres da igreja insistem que neste dia é o início da nossa salvação. Esta é a boa nova. Portanto, toda a tristeza, todo o sofrimento, toda a falta de esperança tem que acabar. Confiemos na graça de Deus que se derrama sobre nós e assim caminhamos todos para o reino do Pai, do Filho e do Espírito